Uma boa tarde. Essa é a quinta semana. Vamos iniciar com matemática. Tem esse texto sobre raciocínio lógico e aqui, se prestarem atenção, se começarem a ler, no começo é meio complicado, né? Mas depois já vamos nos acostumando a ler. Vamos ver. Este pequeno texto serve apenas para mostrar, ou seja, esses números estão substituindo letras. E a partir do momento em que nós começamos a ler, o nosso cérebro imediatamente já começa a compreender mais fácil. Isso aqui é para escrever no caderno. Aula 19. A partir desse texto aqui da aula 18, indique quais letras substituíram quais números. Tipo, a letra E substituiu o número 3, a S o 5, e assim sucessivamente. A aula 20, sempre a partir desse texto da aula 18, tá? A aula 20, a letra A diz que tem uma palavra que está errada, então ache ela, sempre de acordo com aquele texto lá. E aqui nós observamos que alguns números foram formados nesse texto. Por exemplo, aqui, ó, onde aqui é no começo, o 3 e o 5, 35. E assim sucessivamente. Como, por exemplo, o 4 e o 5, no final da linha 1, 45. Então, eu retirei esses números e coloquei, e agora é para escreverem esses números por extenso. Escrever os números por extenso. E depois, inserir esses números corretamente no CDU, de unidades e de milhar, na ordem deles. E por último, a aula 21 diz que criem um texto criptografado com letras e números semelhante a esse. E após criar o texto, indicar embaixo como que se pode ler. Como aqui diz, qual letra substituiu o quê? A aula 18 de português tem um texto de uma música do Gabriel Pensador, que fala sobre racismo, e a partir dela responda essas três questõezinhas. E a aula 19, também de acordo com a aula 18, faça uma pesquisa na internet que aborde o tema do racismo, que é o tema da aula 18. E aí escreva qual o título da notícia, quais os personagens e assim sucessivamente. A aula 20 tem esse texto e tem essa imagem que reflete a desigualdade social. A partir dessa imagem, escreva o que mais lhe chama a atenção. Aula 21 tem o texto e tem essa imagem. A partir disso, responda se ela é de mídia impressa ou digital. E justifique, né? E depois responda a letra B e letra C de acordo com o texto e com essa imagem. A aula de arte fala de Santiago Celon e mostra uma imagem de um grafite que ele fez. E depois tem um texto e algumas questões que faça uma pesquisa na internet para que possa respondê-lo. E por fim, uma representação de uma imagem onde você irá construir um grafite em formato geométrico, como o Celon faz, com esse modelo geométrico,
de acordo com a sua criatividade. A aula de ciências, ela fala sobre cadeia alimentar, então escreva isso no caderno. E tem essa representação, e para que você responda de acordo com essa representação, qual é a seta, qual o sentido que está errado. E depois reescrever esse artigo de acordo com o que está, esse sentido de acordo com o certo. Na aula 4, represente de acordo com os animais da região esses níveis entre produtores, consumidores e decompositores. Use os animais de sua região e faça uma relação de sentido desde o decompositor, desde o produtor ao consumidor ao decompositor, que é explicado aqui em cima. E por fim, geografia. Tem um texto a respeito de Goiás antigamente e responda esses 7 itens de acordo com esse texto. A aula 4 fala sobre emigração internacional dos goianos. Tem um gráfico representativo de cada continente onde estão esses goianos. E aí, a partir desse gráfico, responda como verdadeiro ou falso cada afirmação desta. E por último, história. Fala sobre o conceito de história. Então, faça esse texto e esses 2 mapas, que é o Brasil em 1800 no lado esquerdo e o Brasil atual. Essa divisão política. E depois, observe as diferenças e descreva em no máximo 5 linhas quais diferenças você vê entre o mapa de 1800 e o mapa atual. E por fim, a partir dessas figuras aqui e com a pesquisa em livros e na internet, responda 6 questões com pesquisa na internet e também observando esse mapa constante na aula 3. E somente isso. E tenha uma boa tarde.